Olá, eu sou a Camila Graço. Eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou Juliana Esperandio. Eu sou Luiz Gama, sejam bem-vindas e bem-vindos. O tema de hoje é a descoberta do inconsciente e a linguagem. Sofremos de palavras? Vamos lá. Interessante esse tema, sofremos de palavra, porque a gente fica se perguntando o que uma prática que faz só falar pode fazer com o sofrimento das pessoas, né? Por que será que a psicanálise consegue fazer alguma coisa com esse sofrimento de cada um, já que a gente só vai para uma análise e fala, né? Já que só tem a fala como instrumento que a gente utiliza no nosso consultório. Eu acho que talvez só funcione porque a gente sofre de palavras, né? Sim. O pessoal leva para o consultório isso, né? O sofrimento, né? Mas inicialmente é assim. Eu vejo muito paciente falar: é engraçado, hoje eu tenho coisas boas para contar, então eu devo falar? Então está muito associado ao sofrimento, né? A palavra, assim, o que vai ser contado, né? Em análise. E é curioso porque o sujeito chega num estado de sofrimento tão pontual e ao passar das sessões, né, aquele sofrimento vai se transformando literalmente em palavras ditas e de repente, não mais que de repente, as sessões começam mas é porque eu não tenho muito o que falar hoje, não aconteceu muita coisa na semana. E são sessões muito produtivas porque aí o sujeito vai se dando conta de alguns outros conteúdos que vão vindo durante a semana, não somente pelo fato de fui ao shopping, por exemplo, ou o que quer que seja, mas começar a se implicar mesmo naquela questão que provocou talvez esse sofrimento, né? Mas assim, quem disse que tem que falar do que aconteceu na semana? Ninguém instituiu isso. Exatamente. Em nenhum momento Né? eu falei isso. Uhum. Não, porque a gente ouve muito isso, né? E Não, eu assim, digo da isso, onde é como se eu surgiu estivesse essa falando para os ideia? pacientes. Como se fosse, vou relatar para o meu analista o que aconteceu na semana. Então, na segunda-feira... E nessas Sim. sessões, né, que eles dizem que não tem nada para dizer, geralmente são as sessões que eles mais falam e mais produzem. E quando vocês falam assim, né, perguntam se sofremos de palavras, isso me lembra muito a marca que certas palavras e certos ditos deixam, né, no sujeito. É muito comum, eu escuto muito, assim, que eu quero me livrar daquilo que minha mãe disse, que minha avó disse, que parece que eu sou definida só por isso. Né? E aí vem aqueles significantes, aquelas que você vê que o sujeito está realmente enredado nisso, né? Nessas palavras, nesses significantes. Né? Tem um fundo de Se verdade livrar, nisso. e se Então, assim, livrar disso é muito difícil para o sujeito. a palavra que bota a gente no Google Maps, assim, sabe? Que bota a gente no É a palavra mundo, do outro que vai localiza a gente. bordar, né? Vai contornar o nosso corpo, né? Vai Sim, a gente misturando depende da cadência sujeitos, né? do outro. A Mas cadência isso que você está falando, Luiz, do Google Maps, eu fico pensando assim, a análise, como é que começa uma análise, né? Às vezes o sujeito ele está vivendo no piloto automático e ele segue o GPS ali, que ele não sabe quem botou aquele GPS ali, mas ele está seguindo, né? E talvez a análise apareça nesse momento que ele começa a se perguntar, mas que caminho é esse que eu estou seguindo nesse GPS, gente? Quem colocou isso aqui? Né? Por que eu estou repetindo isso? Por que eu estou escolhendo esse lugar? Por que eu me relaciono com as pessoas dessa forma? E isso porque tem eu a tenho que virar à ver... direita. Mas isso tem a ver justamente com o que a Camila falou, que a palavra, ela marca, né? Então, assim, a forma como a gente é marcado por essas palavras tem a ver com o que esse GPS está guiando. E isso tem a ver também por que será, né, que o inconsciente é algo tão temido? A gente morre de medo do inconsciente. O inconsciente fala-se disso assim com certo pavor, e quando ele aparece, mais pavor ainda, né? Que isso? Eu não falei isso, não. Sei de onde saiu isso, gente. Por quê, né? E eu acho muito interessante, porque Freud mesmo vai falar que ele tocou no narcisismo humano quando ele disse que a gente não é o mestre na nossa própria casa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem esse GPS aí desse inconsciente guiando,
que eu não sei muito bem o que que é, e que eu tenho um pouco de medo de saber o que que é, no final das contas, mas que talvez só sabendo o que é, isso que foi escrito sobre a minha história e que eu não me reconheço, eu vou poder mudar essa história. Só através de um mergulho, assim, nisso que me marcou, que eu vou poder fazer outra coisa com isso. Eu acho que é interessante pensar também que a gente está falando muito sobre essas coisas, sobre os ditos, né? Mas talvez fosse importante também frisar que os não ditos também são formas de dizer. E a gente vê isso muito na clínica da parentalidade, perinatalidade, que é: eu não vou deixar o meu filho saber disso, ou eu não vou falar. Mas tem algo que se transmite, né? Nesse não dizer, que a criança ela capta de uma maneira muito, muito, muito específica. Então, é importante também falar que o não dizer tem um lugar também, né? E que sofremos também desse não dito que se transforma em um dito, né? Sim, mas veja que o não dizer também implica numa certa relação com a palavra. E eu acho que a questão que fica é que, assim, a palavra, ela ressoa no corpo. E é isso que faz, assim, a virada, porque a gente está falando, né, da descoberta do inconsciente. Então, vamos lá, o que que fez Freud descobrir o inconsciente? Se não isso, que se deparar com um corpo que é palco de palavras, com um corpo que está contando uma história. Então, o sintoma para a psicanálise não é o sintoma da medicina, né? O sintoma dos fenômenos da disfunção, né? Assim, de um problema em tal órgão, de, sei lá, uma doença específica. O sintoma para a gente na psicanálise é justamente como a gente é tocado pela palavra. Tem a ver com as fixações da palavra, tem a ver com as ficções da Como isso implica no palavra, real do corpo, né? né? Como isso ressoa no corpo de cada um. E esse corpo não é mais o corpo carne e osso, né? Nem esse corpo dos exames, né? Não é um corpo físico, biológico, mas é um corpo de palavras, um corpo marcado pelo que nos foi dito, pela forma como a gente interpretou e traduziu as experiências da nossa vida. Que é isso que a gente faz com as palavras, a gente usa das palavras para traduzir coisas. Né? Traduzir sentimentos, traduzir sensações, fantasias, desejos. E às vezes esses sintomas têm a ver também com aquilo que é insuportável de se falar, né? Às vezes. Sempre tem. E juntando com o que a Fernanda falou, às vezes é algo que aconteceu antes mesmo da criança nascer, por exemplo, a criança realmente não tem um conhecimento daquilo, mas isso implica, faz parte da história, né? E isso implica ponto dessa criança se identificar, ouvir, repetir algo dessa história. Isso está muito louco, né? Foi dito isso para um bebê que caiu no mundo. Mas não foi dito literalmente, né? Tipo, olha, você tem um dizer, vem de né? uma linhagem assim, assim, assado. Mas tem um dizer, tem uma ata aí que o Lacan fala, cenário 15, né? Uma ata já feita, já. Né? Você vai seguir o que está na ata? Não sei. É muito difícil, né? É basicamente impossível. Mas seria Porque muito a ata é ingênuo. feita pelas palavras do outro. Sim. Né? Seria muito ingênuo da nossa parte achar que as palavras estão só nos ditos. Porque o dizer fala muito mais do que é dito, né? A forma mas como tem eu gente falo. que acha. Os silêncios também, né? Os Que é o grande truque daquilo, né? Que as pessoas criticam muito a psicanálise no sentido de, ai, para que eu vou para um analista para ele ficar calado a sessão inteira, enfim. Mas perde-se a noção de que o silêncio também fala sobre algo, né? Tem algo sendo dito. Isso é interessante, porque isso fala de que lugar a gente opera numa análise. Porque, assim, talvez seja interessante da gente pensar que uma análise tem a ver com mudanças de relação do sujeito com a linguagem. Porque quando o sujeito chega, né, para um analista, a primeira coisa que ele pede é: traduz aí para mim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo na minha vida. Por que eu sempre faço isso? O que eu desejo? O que eu estou fazendo? E é uma demanda de tradução. Me fala sobre isso que eu não consigo traduzir em palavras. A gente escuta isso no consultório. Olha, eu não sei muito bem falar o que está acontecendo, mas está acontecendo uma coisa e eu não sei fazer com isso. O que é que está acontecendo? Me ajuda a entender. O interessante é como a gente vai responder essa demanda de tradução. Porque a gente vive numa época que
Tem os coaches, então, assim, a resposta é imediata. Tem os coaches, então, assim, a resposta é imediata, né? Você tá querendo dizer isso, ponto. E quando você dá uma resposta fechadinha, assim, você não deixa o sujeito elaborar em cima disso, você tá entregando para ele uma interpretação que tem mais a ver com a sua forma de lidar com as palavras do que com a forma dele, né? Então, o que a gente faz? A gente causa um enigma. É a partir do enigma que o sujeito entra em análise, né? É a forma de não dar uma resposta, de fazer uma virada ali, que é aquela coisa assim do, olha, vamos ver o que é isso? Mas tem uns pontos aqui que eu acho que já apontam para alguma coisa. Isso cria um enigma do sujeito se perguntar, nossa, mas o que é isso então? E se implicar, né? A análise é um convite a você se implicar com a interpretação, com o uso que você está fazendo das palavras. E é interessante porque você só pode mudar a sua relação com essas marcas de palavras se você se implicar. Porque se vem só do outro e você aceita, como é que você muda o outro? Não tem como, né? Você só vai mudar a partir do momento que você disser, bom, então sou eu que interpretei assim, né? Então tem outras coisas possíveis para se fazer com isso, né? Então poderia ter escutado de outra forma. Isso abre, né, um campo, assim, para o sujeito fazer de outra forma. Isso que é genial. É quando as palavras não somente trazem dor, mas talvez trazem um pouco da brincadeira, talvez até da poesia, de brincar com significados, enfim, do lúdico, né? E não somente do sofrimento. Você falando isso, me lembrou um momento de um atendimento, o sujeito estava reclamando justamente disso, né, Juliana? Que ele estava começando a se dar conta, né, de que o outro fazia, sim, mas a responsabilidade também era dele, de deixar o outro fazer, enfim. E aí ele chega e fala assim, bom, pelo menos agora eu tô divertido. Aí eu falei, sim. Aí ele, não, divertido também. Eu achei muito engraçado, né? Me lembrou o que você falou. E começou a poder brincar, justamente. A análise é um aprender, saber, é um aprendizado sobre o que fazer com o seu sintoma, com a sua neurose, porque a gente não se cura da neurose, ela vai estar lá. Se a gente puder brincar com ela, por que não? É melhor, né? Ela aprendeu que desliza, né? O significante desliza. Olha que bonito, né? Não fica assim engessado. Você fica engessado é um desespero, né? Engessado numa palavra e você baseia toda a sua vida nisso e não sai. Todo mundo dá esse exemplo, né? Mas eu acho bom um exemplo que é o do famoso dedo podre, né? Tem dedo podre. Sim. E aí você fica Gabriela, né? Eu nasci assim, vou continuar assim, morrer assim, e é isso aí. Estou fadada a só me relacionar com pessoas que respondem desse lugar. Eu só arrumo o cara que me trai. Não sei o que acontece. Só chega para mim isso. Deve ser alguma maldição, né? Essa maldição talvez se chame inconsciente. E a sua relação com o inconsciente, né? Porque o inconsciente está ali, você que se relaciona dele de várias formas, né? Tem a marca do social, né? Também a gente pode negar totalmente isso, né? Assim, mas se você não se implica, o social te engole completamente, assim, né? Porque é muito fácil realmente dizer, ninguém presta mais, ninguém quer se relacionar mais. Está tendo muita dificuldade em relação a isso, de fato. Mas e aí, o que tu faz com isso? O social, as instituições, né, Luísa, elas vêm justamente ocupar esse lugar de dar resposta, né? De tamponar algo aí que é insuportável, que é o furo, a castração, a falta. Né? Por isso que o social também envolve o sujeito de uma certa forma, né? E a questão das identificações e por aí vai. Né, dos grupos, e a psicanálise ela vai um pouco na contramão, um pouco não, acho que totalmente na contramão disso, né? O sujeito é singular. Não sei se a gente poderia falar dessa maneira, mas assim, tem que ter muita coragem mesmo para se embrenhar, né? Eu gosto muito dessa palavra, num processo de análise, porque a sociedade vai estar o tempo todo exigindo que você responda de um lugar. E que é um lugar que é normal a todos, né? Aquele que se diferencia é uma pessoa que deve ser colocada de lado, né? Excluída. Então, quando você começa um processo que te dá a possibilidade de, primeiro, ter contato com a sua própria singularidade. Segundo, entender que não é necessário, preciso e urgente se normatizar, isso é muito subversivo e haja coragem. Palavra horrorosa, né?
né? Sim, Tem que ter muita romantismo, coragem. sabe? Pois é, pois é. Por isso que eu amo tanto a psicose. Quem me conhece sabe, né? Que eu amo tanto a psicose. Porque eles fazem com as palavras de uma outra ordem. Uhum, uhum. Mas então, eu tenho Literalidade. pensado muito nisso, sabe, Luiz? Os psicóticos, sim, têm uma capacidade, assim, de brincar com as palavras, né? Mas eu acho que no processo de análise, a gente aprende isso. Eu tenho me questionado, pelo menos na minha convivência, assim, de colegas, né, que estão passando pelo processo de análise, não obrigatoriamente analistas, mas que já estão num percurso mais adiantado, com pessoas que começaram a escrever. E eu acho Uhum. isso curioso. E É muito claro que comum. tem muito de si nessa escrita. Né? E aí eu tenho uma analisanda que ela começou até a fazer um curso de psicologia agora, enfim, e ela falou para mim uma coisa que eu acho que é isso. Ela falou, eu comecei a escrever como se fosse uma forma de me reinscrever. Olha que bonito. E é isso, não é? Reinscrever. Se reinscrever. Não é só reescrever a sua história, é se reinscrever. Tudo a ver com a criação de uma nova realidade psíquica, né? Onde é um novo mundo, né? O sujeito pode viver. Uhum. Uma nova posição, né? Porque é muito interessante, assim, quando a gente fala, né, que a psicanálise vai no oposto dessa coisa de normatizar, né, de seguir uma norma, eu fico pensando muito assim, no que esse convite a seguir uma norma pede que você abra mão. Quanto da sua história que foi escrita você está abrindo mão para você entrar nessa norma? E o quanto isso é confortável para você? Porque tudo bem, tá na norma, mas e aí? O que isso tem a ver com você? O que você fez com todo o resto que é seu, que é próprio, né? E às vezes a gente ouve assim na análise, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, eu tô com esse problema aqui. E aí vai acontecendo, né, a sessão de análise, e aí o sujeito fala, tá, eu sei que tem a ver com tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu não quero ver isso não vai me ajudar a lidar com esse problema que eu tô agora, eu tô com esse problema X, quero resolver só isso. Como se o problema X fosse separado dos outros, o que na verdade é uma repetição dos outros, né? O que na verdade o sujeito não tá vendo é que muito do que esse X está aponta uma posição subjetiva dele de repetir desse mesmo lugar, de se relacionar com o outro do mesmo lugar, de conseguir responder só dessa forma. E a coisa que a gente chegou a falar aqui, né, de se apoderar da história para não repetir. E isso é uma coisa muito verdadeira na análise, assim, até a gente tem um texto de Freud, né? Recordar, repetir, elaborar, que ajuda a pensar muito nisso. Mas isso vale para o social também. Quando a gente não conhece a nossa própria história, a gente repete. Sim. E a gente repete coisas horrorosas, né? A Sim, gente sim. repete coisas muito doloridas. E eu acho que talvez ver isso no social seja um exemplo interessante para a gente pensar o quanto é doído isso. E o quanto é penoso não se apoderar da nossa própria história. Sim, por isso que eu acho importantíssima a investigação da sua ata, digamos assim. Sim, a análise faz isso, né? Porque quando a gente começa a questionar o sujeito sobre a sua história, na maioria das vezes não sei. Como que você não sabe? Isso, Né? Isso é Não que vai sabe ou mudar. não quer saber, né? Sabe, mas não quer saber sobre isso. Ou qual a sua hipótese sobre isso, né? Assim, como é possível construir algo em cima dessa coisa que ficou aí em aberto, desse buraco? Às vezes também é possível, sabe? Dar a oportunidade dele contar da forma dele. Algo que ele não tem ideia. E é muito curioso, porque às vezes a gente tá ouvindo o paciente e diz assim, não, peraí, ainda preciso perguntar a não sei quemzinho da minha família para saber se realmente isso aconteceu. Mas não é sobre isso que se trata, né? Se trata como é que ele aprendeu aquele momento, né? Como é que aquilo marcou ele? E como é que ele entende aquilo naquela própria história que ele está ali te contando. Isso é genial, Nanda. Perfeito. Isso é Como genial é que porque marcou? isso mostra como é que a psicanálise surge. Porque Freud ele estava fazendo uso da hipnose, né? Antes de descobrir a psicanálise inconsciente, etc. E a hipnose é justamente você se lembrar. A ideia dele era que, através da hipnose, a gente poderia se lembrar desses traumas. E uma vez lembrado os traumas, a gente
tá tudo resolvido, né? Já sei do que se trata, já resolveu, tá tudo certo. Só que o que ele se dá conta, que ele não esperava no meio desse caminho, é que o trauma não necessariamente foi vivido como uma coisa da realidade, assim, né? Que aconteceu assim, assado. O trauma é uma interpretação que a gente faz daquilo que a gente viveu. Então é por isso Por que quê? não... Porque a palavra não diz uma coisa só. Sim, e não ressoa da mesma forma para todo mundo, né? Por que que irmãos têm interpretações tão diferentes de um mesmo fato vivido numa mesma época, né? Com a mesma pessoa, a mesma mãe, tá ali fazendo a mesma coisa, mas para um é uma coisa, para outro é outro, né? Gêmeos que sejam, não se trata Isso se disso, repete com a né? figura do analista também, né? Sim. Ia dizer exatamente isso, Luiz, assim, que às vezes você atende dois amigos, enfim, né, uma pessoa que te indicou, enfim, e aí chega, né, no comentário aos ouvidos que nossa, mas conversando com a minha amiga, ela disse que o horário dela durava não sei quanto de tempo, ou que você era muito mais assim com ela do que comigo. E é engraçado, porque o analista ele é muito único para cada paciente. E é aí que mostra o quão é interessante a figura do analista num processo, né, de psicanálise, que ele vai literalmente fazer um semblante, que é como a gente fala muito, né, no psicanalês, ou lacanês, melhor dizendo, ele vai fazer um semblante daquilo que o sujeito está projetando, né? Então, assim, cada um projeta aquilo que é seu, que é da sua história, que você vai construindo ali e se havendo. Então, é impossível ter o mesmo analista para sujeitos diferentes. A gente pode traduzir o semblante. O semblante é se prestar a ser aquilo que o outro te coloca para ser, nessa relação transferencial que se estabelece. É se prestar a ocupar um lugar... se prestar a ocupar um lugar único, né? É um lugar que só faz o efeito que faz para aquele sujeito X. Para Y é preciso ter um outro lugar. Esse lugar não faz efeito. E o manejo ele pode mudar o mesmo paciente em sessões diferentes, né? Também tem... Tudo vai depender de como esse paciente vai trazer e vai falar. E agora, essa questão também, né, de que, às vezes, dois irmãos têm uma percepção diferente do mesmo fato, vivido por uma mesma pessoa. Me lembrou uma vez eu estava atendendo e aí estava no intervalo, fui para a varanda. Eu acho que eu já falei aqui sobre isso para vocês, não lembro. E aí eu começo a ouvir uma mãe com duas filhas vindo do balé, estavam parando no carro próximo onde do meu prédio, né? Eu moro no andar baixo, dava para ouvir. Enfim, a menina estava falando, reclamando que não sabia dançar, que não sabia o balé, que ia sair do balé, e a mãe falando, você não vai sair do balé nada, e aquelas coisas de mãe. E aí a menina fala, não, porque a fulana, a irmã, sabe, ela tem o que precisa para dançar, eu não tenho. Aí a mãe falava assim, para com isso, vocês são irmãs, o que eu dou para uma, eu dou para outra. Eu dei para as duas, né? E aí a menina mais nova chega para ela e fala assim, não, você não deu para mim a mesma coisa que você deu para ela. Ela veio antes, você deu mais para ela. Então, olha só, né? Sem entrar aqui no mérito da questão da feminilidade, que também quem conhece sabe que é um tema que eu gosto muito, sobre o feminino e a feminilidade, mas são interpretações diferentes para uma mesma mãe, né? Que deu, na cabeça dessa menina, deu mais para a irmã do que para ela. Veja que é uma interpretação, né? Nem sei se a mãe deu alguma coisa, né? Os irmãos de análise falam assim também, quem faz análise com mesmo análise. Os irmãos de análise. Te atendeu 2 minutos mais que eu hoje. O que é isso? Hein? Gosta mais de você, não gosta de mim, não. Isso. Hoje ele tá estressado, hein? Ele tá estressado comigo. Aí entra tão doce, né? É desse lugar de singular, né? De cada analisando, e é nisso que o analista vai operar. Porque o analista não é uma pessoa, é uma função, né? E eu acho que pode até parecer repetitivo para a gente no passar dos encontros, né? De sempre tentar dar um relevo a isso, a essa especificidade da psicanálise que é
de proporcionar a leitura do singular, de proporcionar que um sujeito responda por si, que o sujeito tome conta das suas próprias palavras, que conte a sua história, de que se relacione com o mundo de uma maneira ou outra, não somente mais amarrado a esses dizeres que ele interpretou em outra hora, né, de uma maneira que trouxe tanto sofrimento, mas reinventar isso, porque os dizeres, eles não mudam muito, né? Eles permanecem, a história permanece, mas a reinterpretação daquilo que foi dito, eu acho que é incrível. E é por isso que psicanalistas brincam muito com as palavras, né? Eu não sei se aqui, provavelmente alguém que não é muito da área da psicanálise vai estar ouvindo a gente, e não sei se já teve contato com leituras, por exemplo, de títulos de trabalhos de psicanalistas, sempre tem uma brincadeira com as palavras, e essa brincadeira remonta a esse lugar, ao brincar com as palavras no sentido de construir novos significados, de falar de outro lugar, que não mais desse lugar que a gente ficava preso ao dizer do outro. Mas fala do próprio lugar que a gente interpreta enquanto analista, né? A interpretação do analista é um brincar com as palavras. A gente talvez interprete a forma de lidar com a linguagem também, porque tem a interpretação que pode ser uma pontuação, a gente colocar uma vírgula na frase que foi dita, um ponto, colocar uma enunciação diferente naquilo que foi dito, isso muda tudo. E como é interessante, porque às vezes o sujeito fala uma frase, você repete aquilo com outro tom, ele fala, eu não falei isso. De onde você tirou isso? Né? E a frase é igual, mas você mudou uma pontuação. Aí tem a coisa do corte, né? De cortar uma palavra, de cortar uma seção, de cortar uma frase. Tem o equívoco, que a gente também opera muito com o equívoco, que é aquilo que poderia ter sido dito, que se parece com o que foi dito, ou aquela homofonia, que é o fato de que, às vezes, o que é dito pode ser escrito de formas diferentes e pode ter sentidos diferentes, já que pode ser escrito de formas diferentes, né? Então, é um exercício, né? Na verdade, o que a gente está fazendo? Por que a gente está brincando com a palavra? A gente está convocando o sujeito a desgarrar dessa fixação que é esse lugar do qual ele se relaciona, com essas palavras que marcaram ele ao longo da vida. A gente está mostrando o seguinte, existem outras formas de você lidar com essas palavras. Sim, são palavras duras, são palavras dolorosas, né, que foram ouvidas e que marcaram por isso, porque também nunca se marca, né, porque veio de qualquer pessoa. Marca porque veio de pessoas que a gente ama, porque tem um amor envolvido, né, porque tem a constituição do sujeito ali envolvido. Mas poder escutar isso que foi dito de outra forma, poder, eventualmente, deixar cair isso que foi dito e dizer outras coisas, e às vezes poder aceitar que o outro interpreta diferente do que eu interpreto, nossa, isso é tão bom, né? Isso alivia tanto o sujeito. Tem um esvaziamento aí, né? Necessário, assim, de um gozo, né? Com aquele lugar, né? Que você investiu tão pesadamente a vida inteira, assim, né? Tem a função também do dinheiro nisso, mas isso aí são temas para os próximos capítulos. Mas, enfim, tem essas palavras que podem escoar desse lado tão mortífero, né? A palavra pode ser muito mortífera, né? E você se agarra a isso, né? E aí a gente já encontrou problemas diversos, né? Não só nas nossas próprias análises, mas dos pacientes, assim, problemas gravíssimos, né? E você vê, por conta de uma palavra dita, de uma frase, por conta de uma coisa que ficou e que vai aparecer em algum momento, assim, né? A gente tem que ter paciência, o sujeito também, né? Não, os dois, né? Tem que ter paciência, leva tempo. Sim, porque às vezes o sujeito não pode falar sobre aquilo naquele momento, está encontrando outras formas de falar, né? Uma forma um pouco disfarçada para falar sobre aquilo, e muitas das vezes também não está preparado para ouvir essa devolução. Então, é Freud que fala, né, que a gente só pode colocar algo para o sujeito quando ele já está muito perto de descobrir, ou já tenha descoberto, só não tenha se dado conta disso. Essa reinterpretação é muito linda, né? Quando você vê o paciente fazer uma outra interpretação, mudar uma frase, já vi gente levar muitos anos assim, a isso. Não vou enganar vocês, não, tá? Isso demora mesmo, não sei quanto tempo vocês vão ficar,
se vocês vão ficar 5 meses em análise ou 25 anos. Em algum momento, se você quiser levar a sua análise assim, a cabo, né? Essa interpretação sua, original, né? Essa produção, olha só, né? São palavras diferentes, né? Essa produção que você faz original, essa mudança aí no roteiro que já estava feita, é muito apaziguador, é muito bom, né? Te cria novas possibilidades de relação. Por isso que é importante, a gente fica falando singular, mas não é para confundir o singular com o egoísmo, porque a gente leva isso para o social, essa nova relação com o desejo, né? Enfim, esse apaziguamento, esse trabalho feito, muito bem feito, você leva para o social, isso tem implicações boas. Isso que você está me falando me lembrou uma fala de uma paciente que ela se deu conta de uma coisa, assim, muito paradoxal na interpretação dela, assim, né? Ela tinha uma queixa porque tinha muita rigidez da forma como ela foi criada, né? E as pessoas... essa pessoa que criou ela falava com ela de uma forma, exigia muito dela, né? Tinha uma coisa meio ríspida. E aí ela se pega em um determinado momento repetindo isso com a pessoa que ela ama. E aí ela para e fala assim: nossa, ela me amava, na verdade, quando ela estava fazendo isso. Olha só, que belo exemplo, exatamente. Né? Era por amor, mas assim, é um amor que estava querendo fazer o que ela achava que era melhor para mim. Mas o que ela achava que era melhor para mim não era melhor para mim, né? É aí que tá a nuance da coisa, né? Aí que tá a coisa da singularidade, do tipo, às vezes é tão difícil para a gente aceitar que alguém que a gente ama decide fazer um caminho diferente, né? Porque a gente ama tanto que a gente acha que sabe o melhor caminho, sabe o melhor jeito, né? A gente quer pegar, botar no potinho e cuidar. O que é pegar, botar no potinho, né? Vamos deixar o cuidar de lado, mas assim, pegar e botar no potinho, né? Pode ser sufocante, né? Isso me fez lembrar, por pura associação livre, mas me fez pensar até nos tempos da análise, né? E aí eu fiquei pensando assim, essa coisa desse momento em que o sujeito sai dessa fixação, se dá conta de que, na verdade, é tudo uma ficção que ele construiu, e ele, de fato, começa, então, a escrever a sua própria história. Então, o quão delicado é. E aí volto de novo a falar o quão é necessário ter coragem, mas também o quanto é libertador você poder falar desse lugar, né, de um Sair lugar da muito fixação próprio. à compreensão da ficção, né? Isso. Uhum. Eu escutei um dia desses, de uma analisanda reclamando, enfim, né, do lugar que ela ocupava, que aquele lugar para ela já não estava muito bom, e que ela estava começando a se questionar, e também se questionar sobre a análise, se isso ia funcionar de alguma coisa. Aí, num dado momento, ela chega e fala assim, sabe de uma coisa? Isso aqui não é para fracos. Perfeito. Ela tem razão. É a coisa... Tem razão, né? Mas é a coisa mais incrível que eu já fiz por mim. E é isso. Acho que, inclusive, dá para justificar com essa frase aqui, viu? Porque eu acho que ela traduziu muito bem o que a gente tem tentado falar muito aqui nesse podcast. Vamos continuar tentando, né? Com outros sujeitos. Vamos. Outros temas. E vão se encontrar em algum ponto aí. Então, se a gente sofre de palavras, sim, a gente sofre pra caramba. Mas tem pode solução. dar outro destino a isso. Tem palavras, as palavras começam muito malditas, mas depois a gente promove um bem dizer delas. Exige trabalho, exige força, exige coragem. Mas o caminho é o bem dizer da palavra. É a ética do bem dizer, da psicanálise, né? Sim, ficamos por aqui. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar caso vocês gostem do vídeo, caso vocês queiram que alguém conheça esse conteúdo. A gente tem outras redes sociais que vocês podem seguir a gente, Twitter, Instagram, e se quiserem comentar também nos comentários do Instagram ou do YouTube, temas que vocês têm interesse, convidados que vocês queiram que a gente traga, deixe sugestão pra gente. A gente adora ouvir, viu, gente? É o nosso trabalho, então mandem sugestões. Por acaso é. Por acaso.